Você já imaginou como um simples ato de coragem pode mudar o destino de uma nação inteira? Uma jovem inesperadamente se torna peça-chave em uma trama de intrigas, ameaças e reviravoltas que poderiam ter alterado toda a história da humanidade. O que levou essa mulher a assumir um papel tão crucial? Como suas escolhas influenciaram não apenas sua vida, mas a sobrevivência de seu povo? Hoje, vamos mergulhar na fascinante jornada de Esther, uma rainha improvável que desafiou as circunstâncias e se tornou um símbolo de fé e bravura. Por que Esther foi escolhida para esse papel tão significativo? Teria sido apenas coincidência ou havia um propósito maior por trás de sua ascensão ao trono? Como uma jovem órfã judia conseguiu ganhar o coração do homem mais poderoso da época? A resposta pode estar no desenrolar dos acontecimentos que marcaram um dos períodos mais turbulentos da história hebraica. Tudo se passa por volta de 470 a.C., na cidade de Suzã, uma das capitais do vasto Império Persa. Há mais de um século, os hebreus viviam sob domínio persa, espalhados entre os territórios conquistados. O rei, conhecido por seu temperamento imprevisível, ordenou a destituição da rainha Vashti após sua recusa em comparecer a um banquete real. Por isso, o rei ficou furioso e inflamado de ira. Esther 1:12. Em busca de uma nova soberana, decretou que todas as moças belas do reino fossem reunidas para uma rigorosa seleção. Entre elas estava Esther, uma jovem judia criada por seu primo Mardoqueu, que a aconselhou a esconder sua origem. Esther não havia declarado seu povo e sua linhagem, porque Mardoqueu lhe ordenara que não o fizesse. Esther 2:10. No palácio, Esther foi acolhida por Hagai, um dos eunucos de confiança do rei, que imediatamente demonstrou simpatia por ela. Ele garantiu que recebesse os melhores cuidados e a colocou em uma posição privilegiada entre as demais concorrentes. Durante um ano, as jovens passaram por intensos preparativos antes de serem apresentadas ao monarca. E chegando a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Esther 2:15. Quando chegou sua vez de comparecer diante do rei, Esther se destacou de maneira impressionante. Seu carisma e beleza cativaram o soberano, que a escolheu como nova rainha, concedendo-lhe uma posição de grande influência na corte. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther 2:17. Com a coroa sobre a cabeça, Esther passou a ocupar um lugar de honra, mas ainda sem revelar sua verdadeira identidade. Enquanto isso, Mardoqueu permanecia atento aos acontecimentos no palácio. Certo dia, ao passar pelos portões reais, ouviu uma conspiração sendo tramada por dois servos contra a vida do rei. Sem hesitar, comunicou o perigo a Esther, que levou a informação ao soberano. E foi isto escrito no livro das crônicas perante o rei. Esther 2:23. Os conspiradores foram punidos e a lealdade de Mardoqueu registrada nos registros reais. Paralelamente, um homem de grande influência ascendeu na corte. Hamã, descendente de um povo inimigo dos hebreus. Em sinal de respeito, todos deviam se prostrar diante dele. Mas Mardoqueu se recusava a fazer isso por fidelidade ao Deus de Israel. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele. Esther 3:2. A notícia enfureceu Hamã, que não apenas quis punir Mardoqueu, mas decidiu exterminar todos os judeus do império. Buscando o apoio do rei, Amã argumentou que havia um povo disperso entre os territórios persas que não obedecia às leis do império e que sua eliminação fortaleceria a estabilidade do reino. E disse Hamã ao rei Assuero: há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das de todos os povos, e que não guardam as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-los viver. Esther 3:8. O rei, confiando em seu conselheiro, autorizou o decreto de extermínio, sem imaginar as consequências devastadoras que essa decisão poderia causar.
O destino do povo hebreu estava em risco, e apenas uma pessoa poderia intervir. Esther, agora rainha, precisava decidir entre se expor e tentar salvar seu povo ou se manter em silêncio e garantir sua própria segurança. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino? Esther 4:14. O que ela faria diante dessa ameaça iminente? A coragem de uma única mulher poderia realmente reverter o destino de uma nação inteira? Na reviravolta surpreendente dessa história, Amã, que planejava a destruição dos judeus, acabou sendo vítima de sua própria armadilha. O rei Assuero, ao recordar a fidelidade de Mardoqueu, ordenou que ele fosse honrado publicamente, vestindo as roupas reais e sendo conduzido pelas ruas como um homem de prestígio. O próprio Amã teve que proclamar essa honra, o que o encheu de humilhação. Em um último ato de desespero, Amã compareceu ao banquete de Esther e foi finalmente desmascarado como o responsável pelo plano de destruição. O rei, enfurecido, ordenou sua execução na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O decreto contra os judeus, embora não pudesse ser anulado, foi revertido por uma nova ordem real, permitindo que o povo hebreu se defendesse. No dia marcado para sua destruição, os judeus triunfaram sobre seus inimigos, assegurando sua sobrevivência e consolidando sua posição no império. Este evento deu origem à festa de Purim, celebrada até hoje pelos judeus como um lembrete da fidelidade e da proteção divina. Se essa história tocou você, deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua reflexão. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber mais conteúdos inspiradores da Bíblia. Ative o sininho para não perder nada e compartilhe com seus amigos.